Zenfone Max Pro ou Motorola Moto One? Qual dos dois é melhor? Qual dos dois é pra você? Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje para mostrar para vocês as principais diferenças entre o Asus Zenfone Max Pro M1 e o Motorola Moto One, os dois últimos lançamentos das marcas aqui no Brasil. A proposta desses dois caras aqui é muito interessante, porque eles trazem hardware bem legal assim para uma faixa intermediária e o software totalmente sem modificações, ou perto disso. Não quer dizer que não tem modificações. E aqui eu vou deixar uma crítica. O que é Android puro? O que vocês consideram quando algumas empresas vendem os seus smartphones como sendo Android puro? Android puro é só o do Google? O resto é adaptação fuleira? O que é isso? O que é Android puro? Na verdade, quanto menos modificação de software, melhor. Nesse caso, tanto o Motorola quanto o Asus fizeram um trabalho interessante de software. Interessante, eu disse, não perfeito. No Max Pro parece que eu tô com um telefone de 2014, porque o software da câmera é muito ruim de verdade. Asus, melhore o software dessa câmera porque tá muito ruim. Por que vocês não colocam o mesmo software de câmera do Zenfone 5? Tá, beleza. Pode ser que por conta do Android One não aceite e tudo mais, mas vocês modificaram o software de câmera, então coloquem um software de câmera legal. Por outro lado, Motorola, tela HD, processador de 2 anos atrás. Sério? Antes de fechar o meu vídeo aqui, deixa eu falar um pouquinho dos pontos principais que eu comento nesses smartphones. E se você ainda não é inscrito, desce aí, se inscreve no canal, aquela coisa toda para não perder nenhum vídeo. Deixa eu começar falando da tela. E aqui tá muito claro quem é o vencedor, porque no Max Pro M1 eu tenho uma tela Full HD. 6 polegadas, é grande? É grande, mas é uma tela Full HD. Enquanto isso, aqui no Motorola Moto One eu tenho uma tela de 5.9 polegadas, é quase o mesmo tamanho, mas uma resolução somente HD+. Poxa, Motorola, tela HD, uma hora dessa, por favor, né? Melhorem. Bom, a tela do Moto One pode até parecer mais atual por conta do notch, do espaço de aproveitamento da área frontal, que é muito legal, né? Ele vai de borda a borda, por assim dizer, tem um notch bem grandinho aqui no meio, mas enfim, é uma tela bem interessante, mesmo sendo HD. A resolução poderia ser melhor e aí seria uma tela muito melhor? Claro, poderia, mas não é tão ruim quanto eu achei que fosse quando estavam falando de especificações e tudo mais. A tela é boa, mas poderia ser muito melhor, entende? Já no Max Pro M1 eu não vejo a mesma fidelidade de cores do Zenfone 5, por exemplo, aqui, poxa, me agradou pra caramba. Entretanto, tem uma ótima gama de cores, ângulos de visão muito legais e, poxa, é Full HD, dá pra consumir conteúdo em Full HD de uma forma muito mais natural, muito melhor, isso é sempre positivo. Na mão ele me lembra muito o Zenfone 3.1 que eu usei há um tempo atrás, que eu recebi lá no Asus Onboard 3. E eu gostei bastante disso. Falando do design dos produtos, o Max Pro M1 me passa uma segurança maior, porque ele é feito em metal. Isso significa que em qualquer queda ele não vai cair e quebrar, por assim dizer. Poderia ter uma capinha já na caixa como o Moto One. Aqui é plástico, mas vai arranhar. Vai arranhar ou vai quebrar na próxima vez que cair, enfim, é um pouco mais frágil do que o Zenfone Max Pro M1. O Zenfone Max Pro me lembrou muito o Zenfone 3.1 que eu usei um tempo atrás. Ele tá com um corpo muito parecido e eu fiquei confortável de usar, isso é bem positivo. Se você tem mãos pequenas, pode ser que o Moto One seja uma opção mais interessante, porque ele é mais curtinho e menos alto do que o Max Pro. O Max Pro é um pouco grande até, se comparado com o Moto One, né? Os dois têm conexão P2, o Moto One na parte de cima e o Max Pro M1 na parte de baixo, mas o Moto One tem USB-C, e isso é muito positivo, enquanto o Max Pro M1 só tem conexão micro USB. Poxa, mais um deslize, hein, Asus, por favor. A qualidade do speaker e do microfone dos dois são muito parecidas, eles têm qualidades nesse aspecto muito semelhantes, o que é muito bom, que é muito positivo. Falando um pouquinho da câmera desses dois aparelhos, eu comparei os dois, eu já fiz vídeo e eu vou deixar linkado aqui no canal para vocês verem. Eu achei que o Zenfone teria um ganho em relação às APIs utilizadas de processador, esse tipo de coisa, e, de fato, tiveram alguns momentos, algumas situações que as fotos do Max Pro M1 estão melhores. Mas eu vou deixar aí linkado o vídeo de comparativo de câmera para vocês terem uma visão lado a lado de como eles se saem. Depende muito, teve gente que gostou mais do Max Pro M1, teve gente que gostou mais do Motorola Moto One. Particularmente eu gostei dos dois em diferentes situações. Não acho que o Max Pro M1 seja o ideal para fotografia, muito menos o Moto One. Os dois ainda estão longe desse sentido, né, de serem feitos para fotografia
e conseguirem oferecer resultados interessantes para fotografia. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre desempenho desses dois aparelhos, porque aqui eu tenho um Snapdragon 636 com 3 GB de RAM e 32 de armazenamento, enquanto aqui eu tenho 4 GB de RAM com 64 GB de armazenamento, mas um Snapdragon 625 de quase 3 anos atrás. O 625 veio no Zenfone 3, para vocês terem ideia de como tá datado o hardware do Moto One. Para ser bem sincero, eu achei que os 4 GB de RAM aqui fazem muito sentido, porque é um processador mais antigo, um Snapdragon mais antigo. Então, na hora que ele vai gargalar, que é no multitarefa, os 4 GB de RAM dão um suporte muito bom para esse tipo de coisa. Mas, cara, eu tô falando de um hardware de quase 3 anos atrás. Poderia ser melhor, claro, sempre pode ser melhor, mas não faz feio. No Zenfone Max Pro M1 eu senti falta de mais RAM, porque no multitarefa ele dá uma engasgadinha ali na hora de trocar entre os aplicativos. É lógico que software mais otimizado, ou seja, o Android puro, entre aspas, faz com que ele fique mais leve em algumas tarefas rotineiras. Mas os 3 GB de RAM aqui podem não satisfazer todo mundo. E aí eu indico mais o de 4 GB de RAM, 64 de armazenamento, porque aí sim vai ser um conjunto que vai durar mais tempo. Isso faz toda a diferença se você quer um aparelho para poder trocar o ano que vem ou um aparelho para trocar daqui 2, 3 anos. Acho que o grande diferencial mesmo desse aparelho aqui fica relacionado à bateria de 5.000 mAh. Nossa, 5.000 mAh, saudades do meu Zenfone 3.1, é muita bateria. Isso significa que dependendo do seu uso, você vai ter até 2 dias de bateria sem precisar carregar o seu smartphone. O Snapdragon 636 desse carinha aqui faz todo sentido na hora que você for usar ele para jogar, para tarefas onde os gráficos são exigidos. Cara, jogar PUBG com esse cara aqui e um controle é uma experiência e tanto, porque você não precisa ficar preocupado com bateria. A bateria vai durar muito mais tempo, isso é muito positivo. No Moto One, a bateria de 3.000 mAh me surpreendeu bastante, porque eu consegui quase 10 horas de tela, o que é uma marca e tanto, é muito positivo, mas ele fica meio limitado em questão de bateria. Pode ser que você tenha que carregar ele no meio do dia. Eu usei os dois aparelhos em cenários muito parecidos, e o Max Pro M1 consegue muito mais... Cara, eu quero a bateria do Max Pro M1 em todos os smartphones. A verdade é essa, 5.000 mAh de bateria é bateria pra caramba. Então assim, deixa eu finalizar o meu vídeo aqui comentando um pouco mais sobre pra quem que é cada um desses caras. O Moto One eu acho que é um aparelho pra quem já gosta de Motorola, pra quem não quer sair da família Motorola, não quer gastar muito no smartphone. Tudo bem, ele foi lançado por R$ 1.500, mas você já encontra em promoções mais baratas do que isso, e talvez na Black Friday ele já caia um pouquinho mais de preço. E é um smartphone para pessoas que querem um design mais atual, porque a tela ocupa quase que a parte toda frontal do aparelho, isso é muito positivo, e para quem quer o Android One, ou seja, atualizações diretas do Google, atualizações de segurança diretas do Google. Isso é muito positivo. A câmera dele pode não ser a melhor, pode não entregar os melhores resultados, mas é um aparelho muito interessante considerando os intermediários hoje em dia no mercado. Gostei muito do Moto One, muito mesmo. Poderia ter um processador mais novo, mas eu gostei muito. Já o Max Pro M1 da ASUS é aquele aparelho para quem precisa de muita bateria ou não quer ter que carregar o seu smartphone todos os dias. A bateria desse cara aqui é muito boa de verdade. Ele me lembra muito o Zenfone 3.1, como eu comentei alguns momentos nesse vídeo aqui. O formato é muito parecido, a bateria é muito parecida, a tela é muito parecida. Fiquei muito satisfeito em usar, mas eu não compraria esse cara aqui na combinação de 3 GB de RAM, 32 de armazenamento, porque ele pode ficar datado mais rápido. Isso significa que você vai ter que trocar o seu smartphone em um curto espaço de tempo e não é todo mundo que quer fazer esse tipo de coisa. Se você vai escolher esse cara aqui pela bateria, principalmente, vá no de 4 GB de RAM, 64 de armazenamento. Você vai ter um conjunto de hardware parecido com o Zenfone 5, e cara, muita bateria de verdade. Em câmeras eu não posso falar que esses dois são os ideais, porque eles não oferecem nada de recursos avançados, esse tipo de coisa, mas de qualquer forma eu vou deixar o link aí. Assim, se você quer câmera, não pegue esses dois smartphones. Talvez vá para o Moto G6 Plus, talvez o Zenfone 5, mas não esses dois carinhas aqui. As câmeras deles não são o ideal. Esses caras aqui são aparelhos indicados para quem tem um uso mais cotidiano, com alguns aplicativos e tudo mais, e não pra galerinha que fica lá nos stories o tempo todo, esse tipo de coisa. Vocês entenderam, né? Mas é isso, espero que eu tenha respondido aqui as dúvidas de vocês, se vale mais a pena o Max Pro M1 ou o Moto One da Motorola.
Gostaram? Qual dos dois vocês escolhem? Deixa aí nos comentários que eu quero saber qual dos dois leva aí na concorrência aqui do canal André Martins. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.